Vamos começar com perguntas polêmicas. Brincadeira. Gente, seguinte. Restauração de todas as coisas. A gente está falando de casamento espiritual, casamento bíblico, através do Criador das famílias. Quando a gente fala de crente, é quem crê em Deus, né? Crente é quem crê em Deus. Não estamos falando de religiões, estamos falando de quem acredita em Deus. Quem faz as coisas segundo a vontade de Deus. Um verdadeiro cristão. Não estamos falando de religião. Reforça. Estamos falando de um cristão que conhece a palavra, que conhece Deus, que vive em santidade. Que para ser um cristão você tem que obedecer a palavra e viver em santidade. Certo? Então, crente é um cristão, né? Um cristão é um mini Cristo, ok? Então, se estamos falando de casamento restaurado, estamos falando de Bíblia, estamos falando de cristianismo, de um Deus que restaura todas as coisas. Então, quem vai viver um casamento restaurado? Aquela pessoa que foi restaurada porque restaurou a aliança com Deus, viveu a sua conversão. Certo? Então, crente, nesse sentido, é um cristão, né? Não é evangélico, né? Se foi isso que você quis dizer. Não é sobre religiões, mas pessoas que restauram a aliança com Deus, restauram a sua vida pessoal com Deus, e Deus restaura todas as coisas, inclusive o casamento. Então, só vai viver um casamento restaurado quem for um cristão, segundo a Bíblia. E eu tenho muito, pra mim, o exemplo de Paulo, tá, gente? Porque muitas pessoas, muitas falam assim, mas meu marido saiu de casa, eu tô buscando restauração, mas ele não quer. Ele não é nem cristão, ele não quer restauração, então eu devo continuar? Então assim, gente, vamos pegar o exemplo de Paulo. Ele queria seguir Jesus? Ele queria fazer a obra de Cristo, de Deus? Não. Ele matava os cristãos. Ele matava e perseguia os cristãos. Paulo da Bíblia nós estamos falando. E Deus foi lá, se apresentou para ele, buscou ele e falou, agora você vai trabalhar na obra. Olha Paulo, quem ele foi. Então assim, independente de quem quer que seja, livre só estamos em Cristo. Quem está em pecado não está livre de nada, né? Mas é Deus quem quer, não somos nós. Eu mesma queria o divórcio. Eu mesma. Por 2 anos. Eu falava assim, Deus, eu não tenho coragem de desfazer essa família. Então, Deus, manda alguém lá pro meu marido para eu sair com a consciência mais leve desse casamento. Mas eu não quero mais permanecer nesse casamento. Por 2 anos eu orei assim para Deus. Eu não queria meu casamento, eu não queria minha família. E Deus foi lá, me jogou na boca da baleia e falou, vamos lá, Jonas. Vamos lá. Porque eu tinha uma aliança com Deus. A aliança que eu tinha com Deus no casamento. A aliança que eu e meu marido havíamos feito com Deus no casamento. Aliança de casamento. Por conta dessa aliança, Deus foi lá e cobrou, né? Não, você tem uma aliança comigo. Então eu vou te mostrar a minha vontade. E restaurou todas as coisas. Então dizer que só quem é crente vai viver um casamento restaurado, uma restauração pessoal, é limitar o poder de Deus. Eu não limito o poder dele em momento nenhum. Ele faz o que ele quiser, quando ele quiser e como ele quiser. Se engana quem fica batendo no peito falando que é livre, que tem vontade própria, pode fazer o que quiser, ou fala que o outro tem livre-arbítrio, que essa palavra nem existe na Bíblia. Então assim, colocar limite no poder de Deus é humanidade. Humanidade. Porque o Deus da Bíblia, o Deus que eu conheço, não só de ouvir, mas de ver o que ele faz, quem ele é. Ele faz qualquer coisa, independente das circunstâncias, independente da situação. A pessoa pode cavar um buraco mais profundo na terra e se enfiar lá. Ele vai estar lá para pegar essa pessoa. Não tem como fugir.
Bom, vamos de mais assuntos polêmicos no meio gospel. Brincadeira, gente. Mas falando sobre o que é casamento, denominado casamento, e o que não é denominado casamento, segundo a Bíblia. Então, quando a gente vai na Antiga Aliança, né, no Antigo Testamento, a gente vê que lá atrás, né, mesmo não tendo a capacidade civil, né, a formalidade civil que nós temos hoje, porque o civil, o cartório, ele é muito recente. Mas o que tinha antigamente? Haviam dotes, né, que são contratos. E contratos, assim, o pai da moça fazia um acordo com o pai do moço e ali eles tinham um contrato, né, tanto em dote quanto, né, de outra maneira, que eles garantiam o casamento entre essas duas pessoas. Então tem algumas pessoas que querem usar Adão e Eva, né? Não tinha um contrato, não tinha nem ninguém lá, né, gente? Tinha só Deus ali. O contrato era direto com Deus. Então, assim, gente, né? Vamos combinar. Quando vem o Novo Testamento, vem uma nova aliança, vem uma nova ordem sobre o casamento, sobre tudo mais. Então, a partir de agora, você segue e serve as leis do seu país, a lei dos homens. Então, se lá na lei dos homens está falando que para você ser casado, você precisa ter um contrato no cartório, hoje você precisa ter um contrato no cartório. Se a lei dos homens falasse assim, olha, para você ser casado, você precisa pular de uma cachoeira e passar embaixo da cachoeira e fazer uma dança para você ser casado. Então, você teria que fazer assim. Porque nós precisamos seguir a lei dos homens. Para quem não obedece às leis do país, né, peca contra Deus. Então, estamos falando de lei dos homens. Lei dos homens tem que ter um contrato. Lei dos homens é civil. A igreja não tem poder para casar ninguém. Quem faz casamento é o cartório. Tá bom, gente? Pode ser que lá na sua igreja, né? Os católicos, eles fazem muito isso. O cartório vai até a igreja e lá na própria igreja, no momento do casamento, vocês assinam, né? Assinam ali o registro civil. Então, assim, tem a formalidade. Tem o casamento na igreja, que é uma celebração, uma bênção, e tem o registro no cartório. Então, para ser casado hoje, né, a gente segue a lei dos homens, né? Porque quem não segue a lei dos homens está pecando contra Deus, né? Então, para eu ser casado, eu tenho que estar dentro da lei. Eu tenho que ter um contrato falando que eu sou casado. E isso é só no civil. E eu sempre falo isso para vocês. Não foi casado? Isso te dá direito a alguma coisa? Olha, só o Espírito Santo para te dizer. Mas, gente, se você teve filhos com essa pessoa, né? Deixou o pai e mãe, lembra dos princípios do casamento? Deixou o pai e mãe, ambos, não é deixou uma família e se envolveu com você, deixou o pai e mãe, né? Foram ficar juntos, tiveram filhos, é uma família para Deus, é uma família sim. Mas para eu receber as bênçãos de Deus, eu preciso estar de acordo com a lei dos homens também, porque a lei dos homens fala, você não pode matar, você não pode roubar, né? Senão você vai preso e tarará. E você segue as leis dos homens, não segue? Por que com o casamento você vai fazer diferente? Né? Não. Depois que você passou pelo processo de deserto, conversão, libertação e santificação, e você busca a sua restauração, formaliza o casamento. Ah, e tem que pedir perdão para Deus, né? Porque ato sexual antes do casamento e depois do casamento, né, com outra pessoa, no caso adultério, é pecado. Então, fornicação, né, viveu 14 anos em fornicação e adultério, pecado contra Deus, pedir perdão, se arrepender, né, e entrar nesse processo. Mas, gente, eu sempre falo, essas crianças, elas vieram fora de uma cobertura espiritual. Porque uma criança que vem num pecado de fornicação ou de adultério é uma criança que a Bíblia se refere a ela como bastardo, bastardia. Procure estudar sobre isso, sobre a bastardia. Elas nascem sem a cobertura espiritual dos pais. Quando os pais se convertem e fazem as coisas perante a lei dos homens, a lei de Deus, essa criança, ela recebe a cobertura espiritual dos pais. Então, o que Deus mais quer
é que essas crianças, esses filhos, eles cresçam debaixo da cobertura espiritual dos pais. E para ter essa cobertura espiritual, os pais precisam viver o processo de conversão, né? Viver os 3 pilares, como a gente sempre fala na escola de deserto, né? Os 3 pilares da restauração: conversão, libertação, santificação. Depois a gente aprende sobre aliança, casamento no final. Mas para essa criança ter a cobertura do espiritual, né, de Deus, os pais precisam se converter e os pais precisam viver em obediência à lei de Deus. Lei de Deus, lei dos homens, né? Então, é o que Deus mais quer. Eu tenho certeza. É o que Ele mais quer. Então, por que não? Por que você não pode lutar? Você pode lutar. E você deve lutar. Lembrando que, né, se esse marido não teve outra família antes. Eu confesso para vocês que hoje em dia eu vendo as leis e tudo mais, tenho alguns amigos que são advogados e etc. Para vocês entenderem como que tá, a que pé que tá esse mundo. Se uma pessoa, são 2, né, casamento, se uma pessoa só quer o divórcio e vai lá no cartório e tem um novo divórcio aí, não é o litigioso, é um outro divórcio, que só um assina, ele já tá divorciado, não precisa mais dos 2. Então, assim, tá terrível, gente. Tá terrível esse mundo de divórcio. Tá pesado, né? Como que só um pode desfazer uma família, sendo que os 2 foram lá diante de Deus fazer uma aliança. E agora só um não quer? Não. Deixa esse um. Porque o dia do encontro com Deus, ele vai ser jogado na boca da baleia também. Ah, vai! Então é isso, gente. A autoridade do Estado, a autoridade do país é que casa as pessoas. Então são órgãos, né, do próprio país que fazem o casamento. A igreja não tem autonomia para fazer casamento. Mas se eu não sou casada perante a lei de Deus e perante a lei dos homens, princípios e tudo mais, eu estou em pecado. Meus filhos nasceram em pecado, em fornicação. E eu preciso formalizar isso. Então, devo buscar pela restauração? Sim, devo. Com essas questões que eu te falei, né? Se meu marido, ou se eu não deixei uma família para constituir outra, né? E lembrando que na Bíblia a gente tem alguns respaldos para divórcio, vamos dizer assim, desculpas para divórcio. Mas eu falo com vocês sobre isso, quem sabe em outras perguntas se aparecer aqui, né? Porque são assuntos polêmicos, mas, né, gente, estamos aqui para isso, falar a verdade. Aí, mais perguntas, né? O que torna a pessoa uma só carne perante Deus? É os princípios, né? O homem deixa pai e mãe. Não tá falando assim, o homem deixa a mãe dele e se une à sua esposa. Não, você vê o padrão de Deus? Você vê o padrão? Deixou o pai e mãe, deixou a família, na onde nasceu, na onde se originou. E se uniu à sua mulher, né? Conheceu sua mulher ali, conhecer na Bíblia relação íntima. E os 2 se tornaram uma só carne. Ok? Essa é a visão espiritual. Você sabe que a gente se torna uma só carne com qualquer pessoa que a gente tem relação íntima. Com todas as pessoas que você tem relação íntima, você se torna uma só carne. Certo? Você sabia disso? Sim. Não é uma aliança de casamento, mas é um pacto que você faz. É isso mesmo. Pega a visão. Qualquer relação íntima que você teve, todas as relações íntimas foi um pacto de uma só carne com essa pessoa. É como se tivesse casado com essa pessoa, com todas as pessoas que você teve relação. Casado perante Deus. Só que em toda relação tem um convidado espiritual. Se você tem uma relação dentro do seu casamento, lembra, princípios de Deus e princípio dos homens. Princípio dos homens é o que tá falando lá no cartório. Para eu ser casado, eu tenho que ter um documento falando que eu sou casada. Casada, né? Diferente de também... que muda o nome, né? Muda o nome. Diferente de união estável. Que eu ainda estou como solteiro. Não é isso? Então, em qualquer relação sexual que eu tive,
eu tinha um convidado espiritual. Se eu estou dentro do casamento, esse convidado é Deus. Porque a Bíblia fala, é uma pessoa só. É o seu cônjuge. É o seu marido, a sua esposa. É a única pessoa para você ter relação. A única. Antes do casamento, fora do casamento, pecado. Pecado. Dentro do casamento, Deus está presente na aliança. Fora do casamento, uma só carne é um pacto com Satanás. É um pacto diabólico. É um laço diabólico. Não é uma aliança de casamento. É diferente, entenda. Uma só carne é o ato sexual. Ok? Aliança de casamento é outra coisa diferente. Vamos tentar explicar. Ser mais claro. Você viu que a Bíblia fala em 1 Coríntios 6,16. Mesmo com pessoas que não seja o seu cônjuge, mesmo sendo prostituição, tá? Porque fornicação, prostituição, tudo a mesma coisa, gente. Uma só carne com qualquer pessoa é o ato sexual. Uma só carne. Esse é o princípio bíblico. Deixou o pai e mãe, uma só carne, se uniu ao seu cônjuge, uma só carne, serão os dois uma só carne, que Deus uniu, o homem não separa. Isso é o casamento, ok? Agora, o ato sexual, em prostituição e tarará, que se tornam dois uma só carne, isso é um vínculo com as trevas que você está fazendo. Um laço de alma com essa pessoa. Todas as pessoas que você teve relação é um laço de alma diabólico que você fez. Isso precisa ser quebrado. Vamos usar essa palavra, quebrado. É por isso que muitas pessoas se sentem ligadas aos ex. Não tô falando de casamento, tô falando de namorado, etc, tá? Por que se sente ligado? Porque tem um pacto de sangue. E sangue branco também, tá, gente? O que acontece no ato, biologicamente falando? O seu corpo todo, a sua mente é preparado para entrar numa aliança. Você foi criado assim. A sua mente, o seu corpo se preparam para uma aliança espiritual. E o convidado no pecado dessa relação, dessa cama aí, é o diabo. É Satanás. Então, olha como é sério. As pessoas falavam, não pode ter sexo antes do casamento. Não pode. Ah, não, mas por que não pode? Aos rebeldes, né? Eu era essa pessoa. Olha o que acontece no espiritual. Se nós soubéssemos, se alguém tivesse falado antes. Então, hoje em libertação se fala em quebra desses pecados, dessas iniquidades que nós cometemos, em quebra. Por quê? Porque você fez um pacto com essa pessoa. E muitas vezes sua mente ainda está ligada àquela pessoa. Então, orar em arrependimento, pedir para Deus, te perdoar, confessar esse pecado, no sentido de trazer à luz, tirar das trevas e colocar na luz. Senhor, eu pequei contra ti, quando eu me envolvi com fulano, quando eu me envolvi com ciclano e tarará. Se quiser fazer uma lista também e rejeitar, anular todo esse laço que você fez, que você teve com essa pessoa, em arrependimento através de uma oração com o Espírito Santo, essa é a quebra. Vamos falar que é quebra, Esse é o caminho, mas é o arrependimento mesmo. Porque se você não rejeita, renuncia, pede perdão para Deus desses pecados, desse pecado de fornicação, você fica ligado a essa pessoa como um pacto diabólico. Em libertação a gente estuda sobre isso. Então é muito sério, gente. Muito sério. Com todas as pessoas que você teve relação íntima, você tem um pacto de uma só carne. Vocês se tornaram uma só carne. É por isso que Deus deixou o ato sexual somente para o casamento. Porque isso ia te proteger. Isso ia nos proteger. Mas nós não tivemos. Eu não tinha cobertura espiritual. Eu era filha do divórcio. Então é muito mais fácil Satanás me adotar. Porque eu não tenho cobertura espiritual. Não tinha, Agora eu tenho. Então assim, mesmo não sendo casada no papel, você se tornou uma só carne com seu cônjuge.
assim como todos os outros que você teve relação. Se não teve, maravilhoso. Perfeito. O que precisa? Buscar a restauração sua transformação, aliança com Deus. E a hora que Deus restaura todas as coisas, também oficializar perante a lei dos homens, para tirar tudo das trevas e colocar na luz, né? É muito sério isso, gente, é muito sério. E isso não se fala nas igrejas, não se fala em lugar nenhum. Não se fala a verdade. Se mantém as pessoas dentro da igreja em pecado, para que elas não saiam, mas estão ali, sabe? No erro, no engano. E os pastores não estão apacentando as ovelhas, só apacentando a si mesmo, né? Ezequiel 34 aí, para quem quiser entender o contexto, né, disso. Falando sobre, aproveitando que eu tô falando sobre Ezequiel 34, né? E a gente não tem esses estudos, esses ensinamentos de forma aprofundada nas igrejas, né? A gente consegue entender que muitas pessoas estão vivendo lideranças que não são sadias. Não são sadias. E Deus tem dado oportunidade para muitas pessoas acordarem, segundo a Bíblia. Eu não estou falando de religião, estou falando de Bíblia. Tá, gente? Então, tá tudo lá. Tá tudo lá. É só você ir. Ah, não gosto de ler. Leia. Apocalipse fala. Aquele que lê. Apocalipse 1, né? Aquele que lê, né? E guarda, esse será vitorioso. Então, assim, precisa ler, gente. Precisa ler a Bíblia. Gente, olha a bagunça. Vocês acham que Deus habita em lugar de bagunça? Vocês acham? Não, Deus habita em lugar de ordem. Nath, meu marido já foi casado anteriormente, porém, a mulher que ele casou era separada antes de conhecer ele. Então, ela já era divorciada quando casou com ele. Então, ele não foi casado. Se ele casou com alguém que já foi casado, então ele não era casado, né? Então, ele era livre para casar com alguém que casou com você. Nas outras mensagens ela fala que eles casaram, então ele é o seu marido, né? Gente, isso é muito sério, tá? É um estudo da palavra, na origem da palavra, no grego, no hebraico e etc. Eu vou tentar resumir aqui. Hoje é o dia das polêmicas, tá, gente? Tô esperando já. Ó, o estudo que eu fiz sobre a palavra fornicação e a palavra adultério, ok? Porneia e mocheia. Porneia se refere a adultério de casamento. Mocheia se refere a fornicação. Quando a gente vai lá para Mateus 19, 5, que fala que você pode se separar porque houve adultério, a gente está falando de mocheia. Fornicação, na palavra original. Fornicação. Então tá falando dos noivos que tinham um contrato. Ok? Se descobrisse que eles não eram mais virgens, poderia anular esse contrato do casamento antes deles casarem. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender esse estudo? Então tá falando assim que, olha, você fez um contrato com os pais da fulana, só que foi descoberto que ela não é mais virgem, então você não pode casar. Pois é, gente. Tem linhas que vão dizer que não. Que imoralidade sexual quer dizer sim adultério no casamento. Ok? Eu não entendo isso. Tô falando do meu entendimento. Segundo aquilo que eu estudei no original da palavra sobre casamentos. Ok? Então assim, não tô falando pra você seguir o que eu tô falando aqui. Tô falando pra você o meu entendimento, Natália, segundo os estudos que eu fiz, 7 anos estudando. Mas agora que eu tô fazendo teologia. Mas fiquei 7 anos estudando com o Espírito Santo. Então, está falando sobre uma situação de separação antes do casamento. Não tá falando da imoralidade sexual dentro do casamento. Vocês entenderam? E daí, as pessoas usam o porneia, né? No mocheia. Eles trocam. Entendeu? Vou colocar aqui pra vocês entenderem.
Enfim, é um estudo mesmo sobre as palavras no original. As traduções hoje traduziram da maneira que eles quiseram. Enfim, conhecendo Deus, como eu conheço. E lá em Mateus 19 fala assim também. Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Porque naquela época, gente, também as mulheres não tinham valor nenhum. Não tinham valor nenhum. Então as mulheres eram mortas. O homem falava assim, é só a morte que separa? É só a morte que dá direito a me casar com outra pessoa? Então eu vou matar essa mulher. E eles matavam as mulheres. Por isso que naquele contexto Moisés deu a carta de divórcio para que elas não fossem mortas. Dureza do coração. Então é o contrário, tá? Vocês viram aí que eu escrevi lá, é o contrário, né? É mocheia, que é o adultério, e porneia, que é a fornicação. Enfim, gente, eu sei que é bem confuso pra mim também. É bem confuso, sabe? Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Só quando a gente tá em espírito de restauração de casamento. Esse é o espírito, tá? Não é espírito de qualquer outra coisa. Você começa a entender que Deus, né? A gente fala sobre o pecado do adultério dos 10 mandamentos, tá, gente? Os 10 mandamentos, vocês sabem, Êxodo 20, tá? Vocês leem a Bíblia? Então vocês sabem que existem os mandamentos, ok? Foi também dado por um contexto da época, né? Mas Jesus, ele vem para confirmar as leis, não para revogar nenhuma delas, né? Então, a gente está falando aqui de um pecado dos 10 mandamentos, adultério. Eu não estou e não quero banalizar o pecado. Não quero, o adultério é um pecado terrível contra Deus. E é por isso que muitas pessoas não conseguem lidar com isso. Mas eu quero ir mais a fundo. Não consegue perdoar alguém que erra como eu? Foi isso que Deus me revelou. Como você não pode perdoar alguém que erra como você? Você abandonou sua casa antes. Você não orou pelo seu marido antes. Você não orou pela sua família. Você não me chamou para dentro da sua casa. Seu marido já tem legalidade, heranças dos antepassados dele de promiscuidade, de adultério mesmo. Então, assim, vai se repetir na casa dele. E é por isso que eu tô levantando você. Quando Deus vem para restaurar, Ele restaura todas as coisas. Por que não posso perdoar alguém que erra como eu? Dureza do coração. É pecado contra Deus também. Dureza do coração. Então, quando a gente vai para um contexto em que as mulheres morriam por conta das maldades que os homens faziam, porque elas não tinham valor. Olha como que era o valor da mulher antigamente, lá em Gênesis. Quando Ló tá em Sodoma, né, lá Sodoma e Gomorra, etc., os anjos vão visitar ele e o pessoal, né, da cidade querem ter relações com os anjos. O que Ló fala para esse pessoal? Gente, não mexam com os anjos, não mexam com os meus convidados, né, as pessoas, os 2 homens que estão ali. Peguem as minhas filhas. As minhas filhas são virgens. Podem fazer o que vocês quiserem com elas. O próprio pai falando isso. Você acha que mulher tinha valor naquela época? É por isso que Deus deu para Moisés a carta de divórcio, para que elas não fossem mortas. Você entende em qual contexto que foi permitido a carta de divórcio? Para que elas não fossem mortas. Então, se você sofre violência, abuso, risco de morte, é aí que você pode ter um divórcio. Deus revela, gente. Deus revela na Bíblia. Para de ficar vivendo aquilo que os homens falam por aí. Não vivam pelo que eu estou falando. Vai você na sua Bíblia. Vai você na sua Bíblia. Se você vive em situação de risco de vida, sai fora. Pede o divórcio. Risco de vida. Tá? Agora, se você e seu marido têm brigas e discussões que um não sabe onde aperta a pasta de dente, né? Um aperta em cima e outro embaixo, vocês querem divorciar? Gente, vamos ser coerentes com a palavra de Deus, né? Então, assim, se você quer uma desculpa pra se divorciar, você vai achar várias, julgo desigual, o que você quiser, no contexto que você quiser. Mas se você quiser estudar a Bíblia, a vontade do seu Deus, não a sua vontade, a vontade do seu Deus,
você vai conhecer um Deus que habita em lugar de ordem. Um Deus que veio para perdoar. Se ele veio para perdoar, por que eu não posso perdoar, gente? É uma ordem. Se você não perdoa, eu não ouço suas orações. Ai, Natália, eu perdoo adultério, traição, mas eu não quero voltar para aquela pessoa. Ok, fique só. É o que a Bíblia fala, fique só. Né? Agora, querer dizer que você pode casar de novo porque você sofreu traição, viveu a traição, aí é você e Deus. É você e Deus. Porque eu tinha na minha casa e Deus falou, não, eu vou restaurar todas as coisas. Os pastores, pastoras, presbítero, etc. Um monte de gente, né, gente? Estamos falando aí de Ezequiel 34. Eles têm apacentados a si mesmos, né? Deixam as pessoas dentro da igreja lá viverem no engano, viverem... E eu não tô julgando não, tá? São pessoas como nós. São pessoas como nós. Nós precisamos entender que se eu não tiver uma relação íntima com Deus, com o Espírito Santo da minha Bíblia, eu não tô falando de estar só dentro da igreja não, tá, gente? Eu tô falando em receber o Espírito Santo como em Pentecostes. Tô falando de dom de línguas não, gente, porque eu não falo em línguas não, tá? Mas eu recebi o Espírito Santo em mim. Eu sei o que é a presença do Espírito Santo queimar e você não aguentar, o seu corpo não suportar a presença. É isso, tá? Ser um cristão é isso. Se você não tem isso, reveja os seus valores. Vocês ouviram o que eu disse, né? Que tá escrito lá em 1 Coríntios 6,16. Qualquer relação, qualquer ato, né? Vocês sabem o que eu tô falando? É uma só carne. Se o marido tá com a amante, ele se torna uma só carne com ela. Mas a aliança que você tem do casamento é superior, vamos dizer assim. É superior porque a aliança não pode ser anulada por conta de um pecado do adultério. Entendeu? Ele se torna uma só carne com ela. Sim, mas não é uma só carne que você tá pensando, né, no sentido do casamento. É uma só carne no sentido de pacto diabólico. Entende? Se torna uma só carne? Se torna, para você entender como é sério. Como é sério, né? A fornicação e o adultério. Mas a aliança do casamento, ela é superior a esse pacto. Tá, ela fala aqui que ela, né, é uma traição que ela confessou apenas para os líderes e pastores dela. Depois de 10 anos ela confessou. Para o marido ela não falou nada. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? O pecado, ele foi confessado para os líderes. Ok, né? Você fala assim, tá maravilhoso. Você consegue viver com isso? Você consegue viver sem culpa da pessoa não saber, do seu marido não saber que isso aconteceu? Sabe por quê? Porque Satanás, ele vai te acusar. Confessar nesse sentido não é confessar só para os líderes, é confessar para quem foi vítima da sua traição. Quando você fala em roubo, você confessa para a pessoa que você roubou. Olha, cometi um crime contra você. Cometi um roubo. Tô devolvendo aqui, ó. E restituindo você. Agora, o que a pessoa vai fazer com você também já é com ela. A traição tem que ser confessada para quem foi a vítima da traição. Pro seu cônjuge. Sabe por quê? Porque enquanto seu cônjuge não sabe a verdade, e a verdade vos libertará, Satanás vai usar isso contra você o resto da vida. A culpa do resto da vida. Eu já vi casos assim, da mulher trair o marido, engravidou do amante, e até hoje o marido não sabe que essa criança não é dele, é do amante. Pensa, anos e anos essa mulher convive com culpa. A consequência? Paciência. Mas viver na mentira, viver na omissão, não dá pra viver, gente. É treva. É viver nas trevas. É viver carregando uma bomba atômica todos os dias. O pecado tem que ser confessado. Quando é, por exemplo, um aborto, quem foi a vítima? Foi essa criança. Então, é pra Deus que você tem que pedir perdão. E também, né, pro pai da criança, pra mãe, enfim. Pra mãe, no caso, é ela, né? Se o arrependimento vem sem choro e sem confissão, né? Se arrepende, confessa, pede perdão. E nesse mesmo sentido para as pessoas que foram vítimas e para Deus, se esse arrependimento vem sem uma dor que te rasga,
do pecado que você cometeu contra Deus é remorso. É remorso, tá? Então tomem cuidado. Preciso me arrepender? Sim. Me arrepender é abandonar o pecado, né? Me arrepender do pecado que eu cometi contra Deus, independente de que pecado seja. Confessar. Confessar pra quem? Pra quem foi vítima. Ok? Se não teve vítima, né, do que eu fiz, então confessar pra alguém. Confessar pra um líder, né? Eu tenho que tirar aquilo das trevas. Confessar me traz arrependimento e constrangimento pra eu não fazer mais, né? E pedir perdão pra Deus e pedir perdão pra quem foi vítima também. E tem gente que vai falar assim, mas eu confessei pros líderes, mas se eu falar pro meu cônjuge, ele nunca vai me perdoar, nunca vai me aceitar. Você não sabe. Você não sabe. De repente você fala, você cometeu uma traição e vai falar, nossa, eu te entendo, eu também fiz isso. Aí fica tudo certo. Entende, gente? Mas a gente não pode limitar o poder de Deus. A gente tem que fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nada fique nas trevas. As consequências são consequências, você não tá livre delas. Ou você vive com a culpa, ou você vive as consequências. E olha, eu te digo que se Deus nos perdoa todos os dias, por que que o outro não pode me perdoar? A nossa oração de confissão, a nossa entrega de tudo para Deus, sem pensar em nós, mas pensando nele, faz milagre, gente. Nada é impossível para ele. Gente, e me mandaram uma mensagem aqui no privado falando sobre a questão do divórcio quando o cônjuge se interessa por pessoas do mesmo sexo. Vocês entenderam, né? Eu tenho que tomar cuidado com as palavras aqui, porque o Instagram pode banir, etc. Mas você entendeu, né? O homem que tem relação com outro homem, certo? Eu tenho divórcio, eu tenho legalidade de divórcio perante isso? Eu tenho autorização perante Deus para me divorciar dessa pessoa? Vou falar com vocês no sentido espiritual do meu entendimento, ok? Libertação. Quando a gente sabe que existem heranças, demônios familiares que acompanham geração em geração, Êxodo, lembra? 10 mandamentos? A iniquidade é cobrada de geração em geração, até a terceira e quarta geração. Certo? Heranças. Então, essa condição dessa pessoa não é algo irrevogável, não é algo imutável. Ela vem de uma herança. Vamos dizer que ela é doente, ok? Vamos usar esse termo, ela é doente espiritualmente falando. Então, dizer que eu posso me divorciar dessa pessoa porque ela é doente, eu estou protegendo a mim mesma. Eu não quero passar por isso. É isso que a gente faz, né? Com relação à traição também. Eu não quero passar por isso, eu não mereço, eu sou melhor, né? Nunca vou aceitar isso porque eu sou um alecrim dourado. Lírio do vale, certo? Quando eu olho com os olhos de Deus para outra pessoa e eu falo, essa pessoa é doente, ela precisa de libertação. Eu vou lá, cumprir o mandamento do amar ao próximo. Senhor, é o meu marido, é minha esposa, eu me disponho, eu me coloco diante de ti, para o Senhor libertar essa pessoa disso. Porque não é mau caratismo traição, é herança. Alguém lá atrás. A gente não tá falando de sintomas. Qual que são os sintomas? É se interessar por pessoas do mesmo sexo. Por que isso acontece? Vamos lá para psicologia. Essa pessoa não teve um pai ou uma mãe presente. Vamos estudar. Estudei Freud muitos anos. Essa pessoa não teve pai e mãe. Ela tem uma falta. E para suprir essa falta, ela se envolve com pessoas do mesmo sexo. Porque o sexo oposto vai machucar. Isso é psicológico. Biologicamente falando, tá, gente? Psicologia. Agora, quando a gente vai pro espiritual, nós somos cristãos, a gente sabe que isso é uma legalidade que foi dada lá atrás. E também pelos pais. Então, essa pessoa é doente. Não é que ela escolheu, ela nasceu assim, gente. Gente, somos cristãos, né? Não existe essa. Nasceu homem, nasceu homem. Nasceu mulher. Acabou. Acabou. Fora isso, é demônio. Então, sabendo disso, eu falo, Senhor, qual que é a tua vontade? O que que eu faço? O que que eu faço? Eu oro pela libertação dessa pessoa. Eu oro pela libertação do meu cônjuge. Mas eu preciso ficar com ela? Não. Posso me divorciar? Não sei, pergunta pra Deus. Posso me casar de novo?
Nunca achei isso na Bíblia. A não ser por conta de viuvez, né? Então, gente, é pedir para Deus para que nós possamos ter a mentalidade de Cristo e também os olhos espirituais de Deus. Porque se for assim, nem casamento era para existir. Porque só tem coisa pra divorciar, gente. Você quer desculpa pra divorciar? Você vai achar. Meu cachorro tá espirrando. Entende? Agora, fazer a vontade de Deus, isso me torna um verdadeiro cristão. Gente, só pra finalizar, eu não quero ser leviana, falar que isso tudo é fácil. Não é fácil. Não é fácil, é desafiador. Mas uma coisa eu posso comprovar pra vocês, com toda certeza. Quando nós buscamos a nossa conversão, conhecer a Deus por quem Ele é, o nosso Pai, não Deus, esse Deus todo mundo fala, mas o Pai, o seu Pai, identidade, paternidade de Deus. Conhecer quem Ele é. Isso automaticamente traz o Pentecostes, né? O Espírito Santo. E a nossa mentalidade é renovada. A Bíblia renova a nossa mentalidade, a palavra de Deus, renovação da mente. Se a gente não renovar a mente, a gente nunca vai entender o mundo espiritual. Nunca a gente vai viver com os olhos da humanidade. Então, quando a mentalidade de Deus vem, é Ele quem faz, não somos nós. Não somos nós, é Ele quem faz. Outra coisa que eu quero falar com vocês, na verdade, deixar bem claro, tá bom? Eu não sou a dona da verdade absoluta, não sou. Tanto que quando Deus falou comigo, Ele falou ajunta. Ajunta todo mundo, eu vou separar. Tá bom, gente? Porque são várias denominações, várias religiões, várias crenças, paradigmas. Enfim, não tô aqui pra falar que você tá errado, não tô. Eu tô aqui pra falar pra vocês, olha, eu tive um outro entendimento sobre isso, tá, gente? Então vai lá pesquisar. Vai lá estudar a sua Bíblia, ok? Pra você. E, inclusive, gente, até Bíblia, as Bíblias são diferentes. Até as Bíblias. Tem muita Bíblia que tem comentário. Teólogo também, eu indico Bíblia de estudo, que, enfim, tem base de teologia de homens, né? Então, assim, cuidado até nisso.